Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 30 no livro de Josué. Estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 27. Essa leitura será realizada na Bíblia NVI. 3 dias depois de fazerem acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhe haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhe responderam: fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar nele. Todavia, nós o trataremos assim: vamos deixá-los viver para que não caiam sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhe desse toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E o que eles são, é o que eles são até hoje. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Nós pegamos agora a segunda parte, né, desse capítulo 9. Na primeira nós vimos ali, né, toda a artimanha dos gibeonitas enganando Josué, e Josué, por não consultar ao Senhor, acabou fazendo acordo com eles, né? Só voltando um pouquinho na palavra do Senhor, né, para agora nós entendemos aí por que a ação de Deus dessa forma, né? Esse desejo de Deus, né, essa ordenança que Deus já tinha dado para o povo sempre consultá-lo e não fazer aliança. Lá em Números nós vamos ver Moisés instruindo ali quando chamou Josué, né, e colocou ele diante do sacerdote. Nós vemos ali Josué então sendo orientado que tudo que ele fosse fazer ele consultasse os sacerdotes ou aquelas pedras, né, onde o Senhor também falava através dessas duas pedras. E aí o que acontece? Josué já sabia disso, tinha sido orientado para isso, ou seja, já tinha recebido a palavra, a ordenança. E Deus, em Números também, nos mostra por que ele pediu que não fizesse aliança, né? Porque o povo, quando fazia aliança, logo os homens começavam a se relacionar com as mulheres de outros povos, e aí começava a trazer para dentro de suas tendas aí, ídolos e falsos deuses. Então o povo se corrompia. Esse era um dos grandes motivos que Deus não queria aliança com o povo daquela terra, né? Então já tinha sido ordenado, e Josué esqueceu de tudo isso, né? Agiu ali por impulso mais uma vez, como foi visto na primeira reflexão, e agora ele vê a consequência disso. 3 dias depois ele descobre, como nós acabamos de ler, ele acaba descobrindo que ele foi enganado. Aí ele foi até lá, né, o povo dos gibeonitas na terra deles, e foi questioná-los, né? E o povo já foi no sentido de querer destruir, e logo ali foi barrado por Josué, pelos líderes. Falou: não, nós não podemos fazer isso, fizemos um pacto com eles, uma aliança com eles, e se nós quebrarmos isso, nós seremos amaldiçoados por Deus. E aí houve toda aquela indignação, e por conta disso, como nós lemos também, né, nós vimos que o castigo aí dado aos gibeonitas foi que eles passariam a ser escravos, né, rachadores de lenha e carregadores de água, tanto para a comunidade como para o altar do Senhor, né. E aí nós terminamos esse cenário todo, né, Josué aí passando isso para os gibeonitas, além de questioná-los, né, por que vocês fizeram isso? Mas era tão óbvio, né, os gibeonitas já sabiam, né,
do que ia acontecer com eles, e por temor fizeram tudo isso, né? Interessante até nós vemos aqui, né, a forma como os gibeonitas chegaram, fizeram esse acordo, nessa aliança. Eles também já conheciam um pouco da palavra de Deus, né? Ali a gente já vê nesse momento da história como a palavra de Deus, né, já estava sendo espalhada, né? Então eles sabiam a força de uma aliança com Israel, com tudo isso, né? A forma como Deus responde a essas coisas. Isso foi muito importante para ajudar que eles se livrassem da condenação, né? Mas enfim, vamos às reflexões agora, né, desses versículos finais aí do capítulo 9, e eu quero começar então falando dessa questão, né? Tudo que nós fazemos tem consequência. E aqui eles tiveram uma consequência muito grande, né? Eles acabaram fazendo um acordo e tendo que ter um povo estranho no meio deles, né? Então, essa consequência aí, o pecado faz isso conosco, né? Mesmo que venha o arrependimento, mas nós sofremos as consequências do pecado. Mas aqui eu quero falar um pouco sobre essa fidelidade de Deus, sobre esse amor de Deus, sobre essa misericórdia de Deus. Mesmo acontecendo tudo isso, você vê como que Deus depois prepara todo o cenário e orienta eles, e eles já passam agora, os gibeonitas viraram escravos, começaram a servir, né, não só rachar lenha, mas servir água aí, buscar água para toda a comunidade e para a casa do Senhor. E ao longo da história nós vamos ver a presença deles ali na casa do Senhor, onde ali eles estão ouvindo mais a palavra do Senhor, estão sendo alcançados. Então esse povo agora, que faz parte da história de Israel, estava ali agora, né, envolvido, né, entranhado no povo de Israel, também passa a ingerir as coisas de Deus e ter a transformação, né? Embora a palavra de Deus não nos fale nada, mas só de você estar ali no tabernáculo, vendo todas as coisas, né, entregando água, vendo aquelas coisas de Deus, tendo contato com essa presença de Deus, né, isso muda o homem, né? Então nós vemos essa bênção grandiosa aí, né? E essa coisa de quebrar o juramento. A palavra do Senhor também nos orienta aqui, já trazendo um princípio importante sobre o negócio de você, essa questão de você jurar, né? Essa questão de você fazer pacto, essas coisas. A palavra do Senhor nos orienta a não fazer isso, né? A não fazer esse tipo de coisa, porque isso pode nos gerar um mal muito grande. E a quebra disso também nos traz prejuízos grandes, né? Então Josué sabia disso, o povo foi orientado a isso, mas olha só que, né, a gente lá na frente, no segundo livro de Samuel, nós vamos ver a parte onde Saul ele vai contra esse povo, querendo exterminar os gibeonitas, né? Matam ali muitos dos gibeonitas, não chega a exterminar. Mas lá na frente, no capítulo 27, nós vemos o que aconteceu com Israel, porque Saul fez isso. Israel ficou 3 anos, né, sofrendo aí seca e uma série de coisas por conta do que Saul fez com esse povo, que estava debaixo de aliança com Israel. E aí depois, para consertar isso, né, Davi vai diante do Senhor e é orientado, e depois ele é encaminhado para frente dos gibeonitas e fala: o que a gente pode fazer para que Israel volte a ser abençoado? Ele falou: quem fez isso conosco foi Saul, então nós queremos 7 pessoas da casa de Saul, familiares dele, que Saul já estava morto nessa época, e que eles sejam enforcados, né, à frente da cidade. Exatamente isso que aconteceu, a consequência, né, de você quebrar. Então não faça votos, a palavra do Senhor nos fala sobre isso, não fazer votos, né, porque a quebra disso a gente acaba sofrendo, né, sem falar que a gente vai criando um relacionamento tão estranho com Deus, né, você se propõe a fazer uma coisa e não faz. Isso é muito complicado, e a gente vê isso fortemente aqui no texto. Assim também como a gente vê a fidelidade de Deus, que perdoa o pecado e restaura vidas, né? Essa restauração, e um exemplo que eu posso pegar lá na frente usando o próprio Davi, né? Davi, quando desejou aquela mulher, Betseba, né? E aí ele comete todo aquele pecado, faz com que arma um plano para o marido dela morrer, e ele fica com ela, e ela fica grávida.
E aí qual foi o castigo disso? O castigo disso é que esse filho de Davi não sobreviveu. Davi se arrependeu, e quando há arrependimento, quando a gente passa a fazer a coisa certa, muitos dos nossos erros se tornam em bênçãos. Isso é muito importante também, né? A gente vê aqui, aconteceu tudo isso, mas olha só, os gibeonitas acabaram abençoando o povo de Israel da seguinte forma, né? Pegando água, rachando lenha, servindo isso, a água na casa, no tabernáculo do Senhor, né? E não só isso, a terra dos gibeonitas foi onde foi construído o tabernáculo. Ali foi construído o tabernáculo, que teve aquele cenário onde Davi, né, estava ali o tabernáculo, só que a arca da aliança não estava lá. E aí depois isso tudo é a motivação que leva Davi lá na frente a querer construir um templo para o Senhor, que também não foi lhe permitido, mas lá na frente, a quem Deus deu essa tarefa? A Salomão. E quem era Salomão? Salomão era filho dessa mulher, Betseba, né? Então você vê, quando Davi se arrependeu, quando Davi, né, teve um arrependimento sincero, embora ele perdeu, a consequência do pecado, ele perdeu o primeiro filho com ela, em seguida ela ficou grávida de novo e logo ela deu trouxe um filho ao mundo, que a palavra do Senhor nos diz lá que Deus amou essa criança, né? Deus amou esse filho, que é Salomão, e lá na frente também tem todo um trabalhar de Deus na vida desse moço, ele constrói o templo e tudo mais. Então Deus pode transformar em bênção, né, os nossos erros, as nossas falhas, se houver em nós o verdadeiro arrependimento. Aqui o povo se arrependeu, Josué se arrependeu, aprendendo uma lição grandiosa, né? Até os gibeonitas se arrependeram de fazer aquilo, mas eles estavam fazendo para poupar a vida deles, se colocaram à disposição e foram abençoados por isso, né? Eles passaram a viver no meio do povo de Israel, tiveram o privilégio, né, nessa questão de estar servindo ali na casa do Senhor também. Nas suas terras foi construído o tabernáculo, né? Então a gente vê essa grande bênção. E essa é a maior reflexão aqui, né? Mas fica esse princípio glorioso. Primeiro, né, nós lemos a palavra, e as Escrituras nos diz que devemos ler e obedecer, porque aquele que lê a palavra do Senhor e não obedece, a casa cai. Você vê, Josué recebeu a palavra, foi orientado que não deveria fazer aliança com nenhum povo sobre a terra, mas não obedeceu e sofreu por causa disso. Então, a ordem de Deus e um princípio grandioso é esse, que nós possamos ler a palavra, obedecer essa palavra. Amém? E tudo que fizermos, vamos para a presença do Senhor, vamos buscar no Senhor. Mas mesmo assim, por sermos falhos, se falharmos, né, que nós possamos nos arrepender de forma sincera e passamos a partir desse arrependimento, né, o verdadeiro, o genuíno arrependimento, que é uma mudança de direção, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude, né? Então é uma conversão, o verdadeiro arrependimento. Existem falsos arrependimentos, mas o verdadeiro, que faz você retornar para o Senhor, você passa a fazer a coisa certa, Deus também pode transformar os nossos erros em bênção, como o exemplo aqui de Davi, né? E a gente vê o exemplo aqui em Israel, Josué, e também até na vida dos gibeonitas. Então que nós possamos, em todo esse processo da nossa vida, observar isso e ter esses princípios guardados em nossos corações. Que você seja abençoado com essas reflexões, amém? Que Deus abençoe você e sua casa grandemente.